Salve, salve galera, tudo na paz? Bem-vindos ao Salon Culture. Eu sou o Bruno e o tema do vídeo de hoje é um tema que eu acredito que eu nunca falei abertamente para as pessoas. Para quem assistiu o vídeo de boas-vindas ao canal, eu cito que eu possuo uma doença rara que não me permite tomar sol. Mas que doença é essa e como que foi o diagnóstico dessa doença? Vamos lá. Então, como ocorreu o diagnóstico da porfiria? A porfiria eritropoética, acho que é assim que fala, nem lembro mais a doença que eu tenho. Eu vou caminhar até encontrar uma boa sombra, mais uma vez, um parque maravilhoso da minha cidade. Ali é o Jardim Botânico. Lindo, maravilhoso. E então eu vou explanar bem para vocês como é que foi esse diagnóstico. Primeiramente, eu nasci e todas as vezes que a minha mãe deixava eu ir brincar com crianças no sol, brincar com os primos no quintal, tudo que fosse nesse sentido assim, eu sofria de muita dor, chorava sem explicação, não sabia, quando criança, muito pequeno, não sabia explicar o motivo, a razão da dor. E aí iniciou uma grande saga, acho que era um ninho de quero-quero, mas não é. É uma grande saga entre médicos para tentar descobrir o que essa criança tem. Toda vez que esse menino sai no sol, ele chora descontroladamente, desesperadamente, por alguns dias, e não há nada que se possa fazer para melhorar. Porém, somente água. E foi uma saga longa, de anos visitando dermatologistas, hematologistas e entre outros especialistas para tentar descobrir o que eu tinha. Até que então, em 2008, eu tinha 9 anos de idade, um médico me encaminhou para mim fazer uma consulta com um geneticista em Curitiba. E eu fui nesse geneticista em Curitiba e ele solicitou um exame, um exame que coletava meu sangue da minha família aqui no Brasil, mas o sangue era enviado para os Estados Unidos para fazer essa análise. E depois de alguns meses eu fui diagnosticado com uma doença rara chamada porfiria eritropoética. Se eu não me engano, falei certo. E tá, como que minha vida mudou a partir disso daí? O pior do diagnóstico foi que... Vou sentar exatamente aqui. O pior desse diagnóstico foi que a doença não tinha medicação, não tinha tratamento, mosquito na cama, e não tinha nenhum remédio que passasse quando eu tinha as crises de dor. Como que a doença me afeta? Todas as vezes que eu me exponho ao sol, dependendo se o sol estiver muito forte, dentro de 15, 20 minutos eu começo a sentir a minha pele queimar como se estivesse no fogo. E se eu prolongar essa exposição, vai piorando. Cada vez mais fica pior essas crises de dor. E não tem remédio que passe, não tem nada que amenize, somente água. Mas a água também chega a um ponto que ela também não resolve mais. E essas crises de dor são muito fortes. A única coisa que faz essas crises de dor passar é o tempo. Ficar em repouso, em quarto fechado, sem tomar nenhum tipo de radiação solar, nenhum tipo de luz, durante 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Depende da intensidade que eu me queimei no sol. Basicamente é isso que me afeta na minha vida. Aí, é complicado, porque eu sou um cara que amo fazer atividade ao ar livre, amo estar em contato com a natureza, abaixo do sol. E como é que eu vou ficar sem tomar sol? Como que eu vou conseguir conciliar essas dores e conseguir sair no sol, viver as coisas que eu amo?
Então foi uma dificuldade muito grande. Então desde que ocorreu esse diagnóstico, meus pais tentaram me fazer ficar uma criança de dentro de casa. Tentaram me dar videogame, computador e tecnologias para fazer com que eu não brincasse no sol, que eu não saísse para a rua, que eu não jogasse bola, que eu não brincasse com outras crianças, que eu não andasse de bicicleta, para me proteger. Mas cara, é impossível você conseguir segurar uma criança que tem um instinto de brincar, correr, folhear, andar de bicicleta, aprontar. Tá, e então aconteceu tudo isso, fui diagnosticado, meus pais tentavam me proteger, não tinha proteção, eu sofri muito, com muitas crises de dor, Durante a minha infância, assim, foi muito sofrido, foi muito foda, desde que eu nasci até eu tomar uma certa consciência de que eu era portador de uma doença e de que eu mesmo tinha que tomar consciência do que eu precisava fazer na minha vida. Então eu tinha inúmeras crises de dor e sem solução, um mosquito muito louco, sem solução e não tinha o que fazer. E era difícil porque talvez a única saída que eu tinha era usar roupas de proteção solar, usar chapéu, camiseta manga longa com proteção UV, luvas, calça, os pés protegidos, toda a minha pele protegida. Só que isso me fazia me tornar uma pessoa diferente da maioria. Por exemplo, eu ia para uma praia em que todo mundo tava só de sunga, as mulheres de biquíni, os homens de sunga, e eu teria que estar totalmente coberto. Falava, pô, eu não vou ficar diferente da galera, eu quero ficar igual. E isso assim me judiou por muito tempo, fez eu sofrer por muito tempo. Por eu querer me tornar igual às outras pessoas, eu sofria crises de dor no meu íntimo. Precisava depois, ia pra praia, precisava ficar sofrendo muito com crises de dor até eu conseguir me recuperar. Até que chegou um momento da minha vida em que eu comecei a tomar consciência de quem que eu sou, quem que é o Bruno, quais que são as minhas predileções, o que é importante para mim, quais que são meus princípios e propósitos. E quando eu comecei a perceber isso assim, eu comecei a falar, pô, cara, se eu tiver que ser diferente das outras pessoas, eu vou ser diferente. Talvez isso assim não seja um castigo, essa doença não seja um castigo, mas talvez seja o meu diferencial para me tornar diferente das outras pessoas, para me tornar uma pessoa melhor, talvez. E então comecei realmente a utilizar roupas de proteção solar, camisetas manga longas, luvas, balaclava cobrindo óculos escuros, boné, chapéu, sempre calça comprida, tênis no pé, totalmente coberto. E quando eu tomei consciência e falei, agora eu vou fazer o que eu realmente amo, sem me importar se as pessoas vão me achar diferente ou não, eu comecei a praticar trekking, que é uma coisa que eu amo muito, comecei a acampar, pescar, que é uma das coisas que eu gosto muito, comecei a pedalar, que era praticamente assim um esporte impossível para mim pedalar no sol quente, e entre outros esportes, entre outras coisas, viagens que são muito importantes para mim, eu comecei a conseguir, vou ter que andar, tem muito borrachudo, eu consegui começar a praticar essas atividades que eu gostava, quando eu tomei consciência de quem eu era, quais meus ideais, o que eu queria fazer da minha vida. E foi muito bom, foi muito bom para mim. E hoje assim, por que eu gostaria de falar desse tema abertamente já no início do canal? Eu acho que esse é o 3º ou 4º vídeo do canal. Por que eu quero falar isso abertamente? Porque eu acredito que esse é um dos fatores que me fez mais evoluir como pessoa, que me fez mais crescer como ser humano, que mais me fez criar resiliência, e mesmo com desafios, mesmo com obstáculos, eu consegui fazer as coisas que eu amo. Eu demorei para mim tomar consciência de que eu era uma pessoa diferente, de que eu tinha uma condição diferente das outras pessoas e que eu precisava me adaptar a isso se eu quisesse viver realmente uma vida plena e autêntica.
Então, cara, a partir disso, eu comecei a tomar nota disso para outras áreas da minha vida. Eu comecei a levar essa experiência com a porfiria para outras áreas da minha vida. E isso me trouxe assim uma evolução surreal, que eu não consigo nem explicar o tamanho dessa evolução. Então isso é um fator assim que me fez evoluir. Não sei nem mensurar o quanto de evolução que eu tive a partir disso, a partir de tomar consciência. E durante muito tempo eu guardei isso a 7 chaves. Eu não contava para as pessoas sobre essa doença, não contava sobre a porfiria, sobre o porquê de eu usar roupas sempre longas, cobrindo todas as partes do meu corpo. E quando eu tirei isso para fora da caixa, minha vida mudou. E eu criei esse canal pensando assim, putz, talvez a minha história, talvez o que eu passei, talvez o que aconteceu na minha vida possa servir de aprendizado na vida de outras pessoas, para que pessoas talvez que também tenham alguma limitação precisem do empurrãozinho, de uma palavra, e que isso faça essas pessoas se moverem em direção aos seus sonhos, que façam as pessoas se moverem em direção aos seus objetivos. Então, mais uma vez, o intuito de eu abrir isso, de eu falar isso abertamente, é realmente, talvez, incentivar pessoas de que os obstáculos talvez impedem hoje dessas pessoas viverem os seus sonhos. Eu acredito muito assim que não há obstáculo tão grande que a gente não consiga ultrapassar com a nossa força de vontade e a nossa paixão. Eu finalizo com essa frase. Esse é um vídeo muito importante para mim desse canal, por isso que eu acredito que ele deve estar no início desse canal, e daqui para frente virão mais vídeos e mais falas. Peço a você que, se fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com um amigo que precisa escutar essa mensagem e siga no Instagram também, @solonculture. É isso aí, galera. Vivam abaixo do sol.